O Repórter Justiça Entrevista já está no ar e o assunto de hoje é trabalho infantil. Lugar de criança é na escola e isso, Léo, já não é novidade para ninguém, mas a realidade é outra. 160 milhões de crianças no mundo trabalham, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. No programa de hoje, vamos mostrar como a desigualdade social impacta a vida de crianças e adolescentes que trabalham para garantir a sobrevivência da família. Você vai conhecer iniciativas que ajudam a garantir uma infância segura e saudável. E antes da gente apresentar as nossas convidadas, vamos conferir o quadro Como Começou. No Brasil, o trabalho infantil é um dos principais problemas sociais vividos e vistos pela sociedade. Não é difícil se deparar com crianças nos sinais de trânsito, sozinhas ou acompanhadas, pedindo dinheiro e ajuda para comer. As atividades mais comuns estão concentradas não só nas ruas, como também dentro de casa, na agricultura, na construção civil, nos lixões e no tráfico de drogas. A verdade é que o trabalho infantil está presente no imaginário popular brasileiro, com ideias como a de que o trabalho pode ser uma alternativa para evitar que crianças e adolescentes ingressem no mundo do crime. Com isso, o Brasil precisou rever conceitos numa tentativa de mudar essa realidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, sendo assegurados, neste caso, os direitos trabalhistas e previdenciários. O Brasil, assim como todos os membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, assumiu o compromisso de erradicar as piores formas de trabalho infantil no país até 2025. E aqui com a gente no estúdio da TV Justiça, Ana Beatriz Cid Ornelas, juíza do trabalho e gestora nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. E Catarina Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e doutora em Educação. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. A gente acompanhou agora na reportagem que tanto a Constituição como o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem o trabalho para menores de 14 anos, salvo na condição de jovem aprendiz. O que é que diferencia um e outro, doutora? Nossa Constituição proíbe que haja trabalho para menores de 16 anos. Mas há a possibilidade de que entre 14 e 16 anos haja o trabalho como na aprendizagem profissional. O que é essa aprendizagem profissional? É a junção da capacitação profissional num espaço regulado em uma empresa em que um jovem vai se capacitar através de um contrato de trabalho especial. Então, tem uma entidade formadora que vai explicar para esse jovem a profissão, ele vai se capacitar por uma determinada atividade. E, a partir de então, o seu trabalho é monitorado. É uma diferença bem grande do que você inserir um jovem ou uma criança em qualquer espaço. Então, é uma possibilidade que nós temos da aprendizagem profissional de 14 até os 24 anos. Professora, nós citamos que existe uma lista, das piores condições de trabalho infantil. O que nós podemos destacar? Então, nós temos aí a questão da exploração sexual, que é terrível, você imagina isso. Colocar as crianças, por exemplo, no mundo do tráfico, que também é comum acontecer. Trabalhar, por exemplo, na agricultura, e essas crianças estão expostas, inclusive, a agrotóxicos, a questão das intempéries, do meio ambiente, trabalhar aí na questão de espaços muito com insolação. As crianças, por exemplo, nos semáforos, que também está exposto a tudo isso, aos riscos do trânsito. Então, na verdade, não dá nem para dizer que qualquer tipo de trabalho infantil seja bom. Mas aí fazer essa lista daqueles que são os piores é uma forma também de olhar isso. Então, quando você pega uma criança no lixão, trabalhando no lixão,
além de tudo que ele está exposto, você não sabe o que vai encontrar, por exemplo, dentro daquele lixo. Né? O trabalho na floresta, por exemplo, nas florestas, nas cavoeiras, que está exposto, inclusive, a objetos cortantes. Então, a gente tem aí uma lista de trabalhos que são mais degradantes do que outros e que coloca a vida e a segurança das crianças e dos adolescentes em maior risco ainda. E como que o Brasil tem se preparado no combate ao trabalho infantil? Nós avançamos, não? Qual que é a realidade hoje? Então, quando a gente olha para os dados, nos diz que nós ainda estamos muito longe, né? Se tivéssemos 10 crianças no trabalho infantil, nós temos quase 2 milhões de crianças nessas condições. Então, eu acho que o Brasil ainda precisa andar muito. E só é possível também lidar com isso quando a gente resolver outras questões. Isso não é uma questão que você resolve, por exemplo, só com a educação. Você precisa de um conjunto de ações intersetoriais e, sobretudo, da gente resolver a questão das desigualdades sociais, raciais, de gênero, porque tudo isso está desencadeando. Então, quando você tem as mulheres, né, as pessoas negras, nas condições de vida que elas estão, isso também vai desencadear que crianças estejam. Professor, é possível erradicar as piores formas de trabalho infantil no Brasil até 2025, que foi aí um compromisso feito pelo Brasil? Possivelmente não. O Brasil é um país que ele faz compromissos avançados, tem uma legislação avançada, basta a gente pensar, poucos países do mundo têm um Estatuto da Criança e do Adolescente avançado como o Brasil, mas também um país campeão em não cumprir a legislação e os compromissos que ele assume. Então, possivelmente, nós não vamos resolver essa questão, já que essa questão está vinculada a vários outros elementos que nós não resolvemos. Professora, é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque falar sobre crianças e adolescentes é falar sobre direitos, né? Toda criança já nasce com direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer. E também deve ser protegida de discriminação, negligência, exploração e violência. Sem conscientização, oportunidade e educação, direitos são abandonados. Em Brasília, a poucos quilômetros do Congresso Nacional, crianças trabalham para ajudar no sustento da família. Vamos assistir agora na reportagem. Uma frase dita várias vezes por dia por um menino de 12 anos na área central de Brasília. Moço, tem como comprar pipoca para ajudar minha mãe a comprar o leite do meu irmão? A irmã, de 8 anos, já segue o mesmo caminho. Fala, me ajude para comprar uma cesta básica que minha mãe está grávida. A mãe das crianças é essa mulher que prefere não ser identificada. Ela está grávida do 7º filho e sem emprego. Para sobreviver, passa o dia no sinal. Marca, essa aqui é uma humilhação, que é que nós passa muito. Tem gente que olha pra gente e fala: vou chamar a polícia, eu vou chamar você pela... As crianças mais novas não têm com quem ficar. A mãe conta que o único jeito é trazê-las para a rua. E o trabalho delas ajuda e muito na renda da família. Aqui é nosso sustento. Aqui nós enfrentamos o povo humilhando ou nós enfrentamos a fome em casa. As crianças vão para a escola e no contraturno vendem pipoca. A mãe conta que gostaria que elas estudassem no período integral. Aliás, essa seria a única forma dos filhos não trabalharem. Eu preferia que eles ficassem o dia todo na escola. Tivesse a escola para poder ficar o dia todinho, tipo, entrou de manhã, saiu daquela, vai para outra. Meu sonho era esse, ter um curso. Que situação. Professora, eu lembro que quando eu conversei com essa mãe, ela disse para mim que o dia que ela não leva os filhos para o sinal, para trabalhar, ela volta para casa com 3 vezes, 4, 5 vezes menos dinheiro. E aí ela não consegue nem alimentá-los. Então aqui é uma realidade, né, representada por uma família que se replica no país todo, né? Como é que a gente pode mudar esse cenário? É fundamental, por exemplo, que essas crianças tenham acesso à educação integral, porque a escola se torna o espaço da proteção, o espaço da alimentação e o espaço do processo de desenvolvimento dessas crianças. Só que junto com que essas crianças estejam na escola, é preciso garantir um trabalho digno para essa mãe. E aí a gente vai ver a figura da mãe, o que vai trazer um outro retrato do Brasil, que é o abandono parental, né? As mulheres, essa mulher está com 7 filhos e cadê o pai? Né? Cadê o Estado garantindo programas assistenciais, garantindo trabalho para essa mulher? Então, no fundo, você está lidando com uma situação que ou fica em casa, morre de fome,
ou vem para a rua e lidar com isso. Então, eu não posso delegar a responsabilidade a essa mãe para resolver essa questão. Doutor, agora tem um dado que chama a atenção. De janeiro deste ano até agosto, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou 990 operações e identificou, Léo, mais de 1.700 crianças trabalhando. Resultado, 14,5% superior ao alcançado no mesmo período em 2022. É um dado que preocupa a gente, não é? Com certeza. Eu acredito que esse dado seja reflexo ainda da pandemia. A pandemia, ela empobreceu o país, retirou as crianças da escola, deixou muitos pais sem emprego. E aí nós temos que começar a ver os pais também como vítimas. Normalmente, a gente vê o pai como responsável em deixar o filho trabalhando. Mas o pai não tem condições, ele provavelmente também foi uma vítima do trabalho infantil. Ele acabou não tendo oportunidade para se qualificar, deve ter evadido da escola cedo porque teve que ajudar o sustento. Então, ele se tornou um profissional subqualificado, trabalhando em subempregos e sem condições de sustentar sua própria família. Doutora, falamos sobre as principais causas e agora, Renata, vamos falar sobre as consequências, como, por exemplo, a evasão escolar. Pois é, Léo, crianças longe das salas de aula ficam mais vulneráveis em vários aspectos e com um futuro incerto, com menos oportunidades lá na frente, no mercado de trabalho. Exatamente. A gente vai acompanhar agora a história do Davi, que abandonou os estudos para trabalhar e ajudar na renda da família. Deus te abençoe. Vai com Deus. Faz 3 anos que essa cena se repete todos os dias na vida do Davi. Sem muitas opções, ele precisou abandonar a escola para trabalhar. Não foi uma escolha, foi mais uma necessidade, né? Eu larguei os estudos com 15 anos. Tô aí lutando, correndo atrás, porque se eu não correr, minha mãe não tem mais saúde. Como eu falei, ela não consegue trabalhar fora. Enfim, eu preferi pegar essa carga para mim e lutar até o final. O trabalho que surgiu naquele momento foi o de motoboy. É bastante cansativo, né? Que eu trabalho mais de 10 horas por dia. O perigo que a gente enfrenta na rua não é fácil. E a gente sai de casa sem saber se vai voltar, que pode acontecer um acidente, assalto, enfim, várias coisas, né? Davi mora apenas com a mãe, Luciene. Ela não pode trabalhar por problemas de saúde. Eu tive problema nos rins, estou com crise de ansiedade, estou com um problema que é síndrome do carpo, que é lesão por esforço repetitivo, peneirar areia, pegar peso, mexer muita massa pesada, né? Então hoje eu não tenho condições de trabalhar. Eu fiquei naquela, né? Ou estudo ou ia passar fome. Eu preferi trabalhar porque, né? O estudo mais para frente a gente pode correr atrás. Já você ficar com fome não. É uma fala muito forte, né? Falar da fome. Eu queria entender agora de que forma que o abandono do estudo, professora, impacta a vida dos jovens e acaba refletindo na sociedade em geral. Quando você deixa de estudar, você interrompe um processo de desenvolvimento e desenvolvimento para além, inclusive, dos aprendizados que a gente faz na escola. É o desenvolvimento de cidadania, de convivência com as diferenças, de aprendizado a lidar com essas questões e vai tirando também esse desenvolvimento acadêmico que, se a gente olhar para uma população como a brasileira, majoritariamente, é a sua única possibilidade de interromper esse ciclo de pobreza extrema, né? Então, o processo educativo é a nossa possibilidade de avançar nesses aspectos. Quando se tira esse elemento, né, da escolarização, do processo de escolarização, você vai tirando também essa perspectiva de futuro. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque no próximo bloco vamos falar sobre os impactos sociais e emocionais que o trabalho infantil pode gerar, além de soluções que ajudam na construção e resgate da infância. A gente volta já. Estamos de volta e o assunto de hoje é trabalho infantil. Aqui no estúdio da TV Justiça,
Ana Beatriz Cid Ornelas, juíza do trabalho e gestora nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. E Catarina Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação da UNB e doutora em Educação. Renata, combater o trabalho infantil no Brasil é também um desafio na zona rural, até porque a gente sabe que é muito comum filhos de agricultores trabalharem desde cedo. E sabe qual que é o resultado disso? A escola deixa de ser prioridade. Pois é, muitas famílias, Léo, passam por isso. E a gente vai conhecer agora a história da Rosângela. Ela abandonou os estudos na infância para ajudar a família no campo. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Falar de filhos que seguem os passos dos pais é resgatar a história da Rosângela. Ela tem 58 anos e nasceu no Paraná. Desde pequena, ajudou a família no campo. Uma criança começa a acompanhar os pais meio de forma lúdica, meio de forma de apreciar um bezerro que nasceu, uma galinha que saiu os pintinhos, mas com isso a gente já vai recolhendo ovos, já vai tratando um bicho, né? Então assim, começa de forma lúdica, mas isso é trabalho e a gente precisa reconhecer que a gente começou a trabalhar muito cedo. Aos 5 anos, Rosângela recolhia lenha. Aos 8, pegava na enxada para capinar. Ainda criança, a família foi explorar terras paraguaias e, com a mudança para o país vizinho, a mão que segurava livros passou a mexer só com a terra. Ela interrompeu os estudos. Seguiu trabalhando e, de volta ao Brasil, só conseguiu completar o ensino médio na fase adulta. Rosângela casou e é mãe de 4 filhas que tiveram outro destino. Todas fizeram faculdade e atuam em áreas diferentes. Como nunca é tarde para adquirir conhecimento, Rosângela voltou para a sala de aula. Agora falta pouco para ela se formar em Direito. O estudo é fundamental para o crescimento da pessoa, da unidade de produção, mas também, com certeza, pensar num desenvolvimento de país. A base é a educação, com certeza. Até arrepia, né? A base é a educação e isso a gente não tem dúvida alguma. A gente escutou aí o relato da Rosângela, a vida dela, parte da vida dela, que se parece com o que várias outras famílias também passam. Mas isso atrapalhou os estudos, né? A vida acadêmica dela. Como é que a gente foge desse problema? Resolvendo todas essas questões que nós já debatemos até agora, né, Renata? Quando você permite que a criança seja criança e que as coisas aconteçam em suas etapas. A gente tem nesse país uma quantidade enorme de pessoas adultas fora do mundo do trabalho, fora do mercado de trabalho. Então, o que justifica que as crianças estejam? Exatamente o desemprego, as desigualdades e fazer com que essa criança não esteja na escola é impossibilitar o desenvolvimento dela de forma mais ampla, né? Nós vimos aí que ela está falando sobre essa questão, a gente está falando de desenvolvimento. Eu lembro de um documentário do Ministério do Trabalho, inclusive, que chama Precisão. E nele a gente tem aí a história hoje adultos, mas de crianças que foram levadas para o trabalho, desde muito cedo para o trabalho, e tiveram a sua vida, seu desenvolvimento interrompido. E nessa, um dos pais falam, de dizer, olha, se eu tivesse acesso à educação, eu saberia que aquilo que eu estava vivenciando era crime. Então, hoje, eu faço tudo para que os meus filhos tenham acesso à educação, porque há a possibilidade de que eles saibam que têm direito. Doutora, muitas crianças, filhos de produtores rurais, estão na escola, estão estudando, ok? E aí, por isso, eles acreditam que isso não há um impacto grande na vida desses jovens. Mas há um impacto no desenvolvimento, por mais que a criança esteja certinha na escola, estudando. Como é que fica o desenvolvimento da criança? O trabalho para a criança, ele acaba gerando diversos problemas, tanto na sua constituição física, emocional, psíquica, porque a criança é um ser humano em desenvolvimento. Nós não pulamos etapas. E a gente tem que ter em mente que o que acontece na infância fica para a vida toda, não fica só na infância. As pessoas às vezes têm a percepção que a criança passando por aquilo, ela não está
percebendo e não está sentindo como se aquilo não fosse impactar o futuro dela. E isso, o que acontece na infância, impacta toda a vida. Então, você tira a oportunidade da criança ser criança, dela sonhar, dela brincar, dela ter lazer, socializar com outras. E quando ela trabalha e estuda, isso impacta o estudo dela também. Porque quando ela chega na escola, ela está cansada, ela está com fome, ela está dispersa. Então, a criança ela tem que ter direito a um momento de formação e ter um momento de lazer, de convivência familiar com os próximos. O trabalho é um segundo momento, bem mais na frente. Doutora, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque uma infância marcada pelo trabalho é uma infância perdida que não volta. E para mudar essa triste realidade é preciso investir em educação e políticas públicas. Além dessas medidas, existem algumas iniciativas que fortalecem no enfrentamento a esse tipo de violação de direitos. Em João Pessoa, a Casa Pequeno Davi atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Olha só. A Casa Pequeno Davi atende 320 crianças e adolescentes vulneráveis. Eles têm acompanhamento escolar, aulas de música, dança, inclusão digital e leitura. A instituição revela ainda talentos como o Eduardo, que hoje é bailarino, formado pela Escola de Teatro Bolshoi do Brasil. Eu digo que se não fosse o Pequeno Davi, eu nem sei o que eu estaria fazendo hoje, porque o Pequeno Davi que abriu minha cabeça e que me deu oportunidades, e que acreditou em mim, que falou, vai, que você consegue, sempre me impulsionou. E eu sou muito grato por tudo, por todas as pessoas da Casa Pequeno Davi, todos os funcionários, todas as pessoas que têm um carinho enorme por mim, eu tenho um carinho enorme por todos. Doutora, um exemplo de como a oportunidade e a educação pode transformar o futuro, né, dessas crianças e desses adolescentes. Dá para mensurar a importância de uma iniciativa como essa? Eu acho que é uma iniciativa importantíssima, porque a gente vê um talento que despontou e que está escondido, né, e não teve oportunidade. A gente tem que dar oportunidades iguais, mas é despontar para uma vida. Quando a gente fala uma vida de um ser humano, não tem tamanho, não tem como se medir a importância que tem tudo isso. Agora uma dúvida, crianças que geram conteúdo nas redes sociais, a gente vive, né, essa era digital, isso caracteriza trabalho infantil ou ainda há um debate grande sobre o assunto? Como é que é essa questão? Bom, eu acho que, sobretudo, se a gente pega nas redes sociais e gerando conteúdo, e esse conteúdo sendo monetizado e implicando que cada vez mais elas precisam gerar conteúdo e distribuir. Você não está falando de crianças que estão brincando nas redes. A própria exposição excessiva das crianças à rede já é um problema no desenvolvimento dessas próprias crianças, né? A rede, as telas, esse tipo de coisa. E aí, quando você começa esse trabalho de conteúdo na rede, a rede social hoje talvez seja um dos trabalhos mais exaustivos, porque tudo depende do engajamento, e engajamento significa gerar mais conteúdos. Então, submeter as crianças a tudo isso é um trabalho muito perigoso, e é um trabalho muito perigoso para o desenvolvimento dessas crianças. Então, é preciso olhar com muita cautela isso que estamos fazendo, achando que porque está gerando conteúdo para a rede, isso não é trabalho e isso não tem causado adoecimento, inclusive psíquico, para as crianças, né? E a construção de um mundo irreal, porque muitas vezes as outras crianças ficam se espelhando nessa e achando que aquela é a solução. Acho que daria para a gente fazer um programa todo sobre isso, né, Renata? Com certeza uma discussão daria. Longa. Até porque é um abalo emocional muito forte, né, doutora? Porque essas crianças estão submetidas à aprovação, aos likes, né? Então eu acredito que isso também mexe com o emocional delas. É um mundo aberto. Então, é um mundo de críticas, de hater, de comentários que adultos afetam o emocional de adultos, que dirá de crianças. Então, isso é uma grande preocupação, né? Existem estudos para elaborar legislações específicas para definir exatamente o que é esse conteúdo ou esse trabalho de crianças. Assim, há uma preocupação em que nós possamos proteger nossas crianças. Outras iniciativas também chegam por meio do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho tem se empenhado cada vez mais nessa missão de qualificar os jovens.
A Semana da Aprendizagem acontece uma vez por ano e os tribunais regionais do trabalho de todo o país promovem palestras, exposições e audiências públicas sobre o tema. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Hoje em dia, para entrar no mercado de trabalho, a gente precisa ter vários cursos e acho que ter um pouquinho de sabedoria em informática ajuda muito a entrar no mercado de trabalho. Eu acredito que esse curso, esse conhecimento seja o nosso futuro. Mexer em tecnologia, ter noção do que é um computador, de como funciona. De acordo com o ministro Evandro Valadão, a Justiça do Trabalho contribui para que as ações implementadas pela Lei da Aprendizagem sejam efetivamente realizadas. Ela tem como objetivo conscientizar os jovens e o empresariado, quer dizer, as duas pontas dessa questão, de que a aprendizagem é um caminho para o sucesso, é um caminho para minorar as desigualdades sociais, né? É um caminho para que o jovem, através da aprendizagem, ele se insira de uma forma mais fácil no mercado do trabalho, né? Doutora, é uma forma de aproximar o jovem, né, ao mercado de trabalho e, quem sabe, até descobrir talentos, né, no meio desse caminho? Com certeza. A Justiça do Trabalho tem uma grande preocupação em relação ao trabalho infantil. Nós temos o programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem profissional, porque nós acreditamos que a aprendizagem é uma política pública que pode, sim, combater o trabalho infantil de alguma forma. A boa parte dos trabalhadores infantis estão entre 14 e 17 anos. Então, são jovens que podem ser inseridos na aprendizagem profissional. Por meio do programa, a Justiça do Trabalho possui, nos 24 tribunais regionais do trabalho do país, juízes especialistas na temática do trabalho infantil. Esses juízes são responsáveis por manter um diálogo com a sociedade e discutir o trabalho infantil, conscientizá-los. Esse diálogo é feito internamente com o público interno, tanto para outros magistrados e servidores, mas também esse diálogo externo com a sociedade. Então, os juízes comparecem em diversos espaços, como escola, nós recebemos os jovens também e conversamos com eles sobre os direitos. Léo, não restam dúvidas, né, de que o investimento em educação é a melhor forma para se formar pessoas dignas, com direitos e que possam ter ampla concorrência no mercado de trabalho. Com certeza, Renata. A professora falou sobre responsabilidade social e a mensagem que eu quero encerrar aqui o programa, doutora, é justamente sobre isso. Nós, como sociedade, de que forma que a gente pode ajudar no combate ao trabalho infantil? Bom, Léo, eu acho que o papel da sociedade é tirar a invisibilidade do problema e mostrar e cobrar do Estado ações efetivas. Nós não podemos aceitar que algumas crianças apenas sejam amadas e boa parte delas exploradas. Então, como sociedade, nós temos que cobrar, porque problema escondido é problema não resolvido. Então, são os dados que mostram, são programas como esse, é o momento da gente falar em todos os espaços. E quando isso passar a incomodar e nós não aceitarmos de forma nenhuma o trabalho infantil de nenhuma criança, é mais fácil que o problema seja resolvido. É o que a gente espera, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco, tá? O Repórter Justiça Entrevista fica por aqui e a você de casa, muito obrigado pela companhia. É isso aí. E na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até lá!